E aí, segundo ano, sou a professora Fran, ainda mais uma aula de revisão para vocês, no lugar do Jefferson, vocês podem notar, né, pela quantidade de cabelo, que não é o mesmo professor. Na aula de hoje, gente, a gente vai falar de um tema bem bacana, né? Vocês falaram bastante sobre as doenças virais, mas tem algumas doenças que estão sempre na mídia e que são bem importantes, então é bom a gente relembrar e saber melhor sobre elas, tá? A gente vai falar hoje sobre as doenças relacionadas ao mosquito Aedes aegypti. Tá? Então, o objetivo da aula de hoje é a gente retomar esses conteúdos das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Vamos começar então, gente, com esse vídeo, tá? Uma campanha do governo federal de 2016 que fala um pouco sobre essas doenças. O meu nome é mosquito, o odioso do Egito. O meu nome é mosquito, o odioso do Egito. Eu sou dengoso e perigoso, minha picada é do mal. Pois eu transmito os 3 vírus, como eu não tenho igual. É zika, dengue e chikungunya, por isso eu posso te derrubar. Tu não me pega com tua unha, não adianta buzinar. Eu vivo mesmo no criador, água da chuva, poça e viro. Se não quiser que eu lhe como, melhor não deixar que eu saia vivo. O meu nome é mosquito, o odioso do Egito. O meu nome é mosquito, o odioso do Egito. Não deixe água parada, limpe todo o seu quintal. Não deixe ficar vivo quem te deixa assim tão mal. Não deixe água parada, limpe todo o seu quintal. Não deixe ficar vivo quem te deixa assim tão mal. O meu nome é mosquito, o odioso do Egito. O meu nome é mosquito, o odioso do Egito. Eu sou dengoso e perigoso, minha picada é do mal. Pois eu transmito os 3 vírus, como eu não tenho igual. E aí, gente, gostaram do vídeo? Então, o vídeo ele dá uma introduzida no assunto, né? Tá falando das doenças, fala inclusive de medidas profiláticas. O odioso do Egito, que é o nome do vídeo, né? É do nome da música, significa, né, o nome do Aedes aegypti é isso, odioso do Egito. Por isso que é esse o nome do clipe, o nome da música. Gente, então vamos começar direto com o quiz, tá? Para ver se vocês sabem do assunto. A música Odioso do Egito, gravada por Zé Cabaleiro, foi feita em parceria com o Ministério da Saúde em 2016 para uma campanha de esclarecimento e prevenção das doenças que podem ser transmitidas pelo Aedes, dengue, zika e chikungunya. Qual doença não citada na música também tem o mosquito como vetor? Letra A, malária. Letra B, doença de Chagas. C, febre amarela ou filariose? E aí, conseguiram? Essa tá bem fácil, né? A gente tem que lembrar que a doença que ficou faltando é a febre amarela. Então, a febre amarela também é transmitida pela Aedes, tá? Vamos começar a matéria aqui, gente. Lembrando, é uma zoonose, né? Todas essas doenças são zoonoses porque são transmitidas por um animal, no caso, o mosquito. Esse mosquito, ele tem origem africana. Ele chegou no Brasil junto com os navios negreiros, né? Chegou desde aquela época, gostou do clima aqui, que era um clima parecido, tropical, e se instalou por aqui, ok? Depois ele começou a se adaptar melhor ao ambiente urbano, né? Gostou mais do ambiente urbano por quê? Água parada. O mosquito gosta de água parada, ele precisa disso para poder se reproduzir. São mosquitos diurnos, então eles atacam a gente, eles picam a gente durante o dia. Só as fêmeas se alimentam de sangue. Então tá dizendo aqui, ó, que as fêmeas são hematófagas, tá? Os machos, eles se alimentam de seiva de planta. Então toda vez que você sente um pernilongo te picando, você sabe que é uma fêmea.
E ainda está dizendo que esses animais são holometábolos. O que significa isso? Eles têm uma metamorfose completa. Então, vocês estão olhando aqui o esqueminha, ó, do ovo nasce uma larva, que vai virar uma pupa e depois um mosquito. Então, tem uma metamorfose completa, se transforma um animal, ok? Só para introduzir a matéria. Na aula de hoje, então, a gente vai falar sobre as doenças. Quais doenças? Dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Vamos começar, então, falando da profilaxia, que serve para as 4 já, porque são transmitidas pelo mesmo mosquito. Qual a principal forma de evitar essas doenças? Evitar a reprodução do mosquito. Evitar água parada. Antigamente, quando eu dava essa aula, eu falava evitar água limpa e parada. Hoje em dia, os mosquitos já sofreram mutações e também se reproduzem em água suja, parada, tá? Então, água parada a gente tem que evitar. O que mais? Essa bactéria que está aqui, a bactéria Wolbachia, que vocês estão vendo o desenho aí, eles descobriram que os mosquitos que estão contaminados com a bactéria não têm o vírus. Não sabem explicar muito bem por quê, mas acreditam que é porque a bactéria e o vírus eles competem pelos mesmos componentes celulares. Então, eles começaram a contaminar alguns mosquitos com a bactéria, tá? O que mais que tem? Esse peixe barrigudinho, ou outros peixes também, se alimentam da larva do mosquito. Então, em alguns locais, eles colocam peixe no local para se alimentar das larvas. O que mais? Vacina. A gente tem vacina, no caso, para dengue e para febre amarela. Zika e chikungunya não tem ainda, ok? E ainda o mosquito transgênico. Isso é importante, gente. O mosquito transgênico é um mosquito que ele recebe gene de uma outra espécie. Ele é transgênico por causa disso, né? Recebeu um gene de outra espécie. Isso faz com que o mosquito ele tenha algum problema no desenvolvimento dele. Ou ele não consiga reproduzir, ou não consiga chegar à fase adulta, então diminuindo a incidência dessas doenças nas regiões onde elas existem. Qual que é o problema disso? O problema disso é que por um certo tempo isso deu certo, né? Foram analisar o gráfico, caiu a incidência principalmente da dengue, que é a mais estudada. Depois de alguns anos foram ver, começou a subir de volta a quantidade de pessoas contaminadas. Quando eles forem estudar para ver o que tinha acontecido, eles viram que eles deixaram um nicho aberto. Eles tiraram esse mosquito e um outro que é parente dele, o Aedes albopicus, entrou no lugar. E o Aedes albopicus também transmite algumas dessas doenças. Então, resolveu o problema por um certo tempo. Depois, não deu mais certo. Aqui vocês estão vendo os dois mosquitos, são bem parecidos, né? O que diferencia eles são as listas do abdômen, da parte do tórax deles. Ó. Um tem mais listas, o outro tem menos, mas eles são bem parecidos mesmo, tá? Mais um quiz, para ver se vocês compreenderam essa parte. Alterações genéticas do transmissor pode acabar com a dengue. A engenharia genética está prometendo uma solução para um dos flagelos dos países tropicais, como o Brasil. A ideia é impedir a implantação do agente causal dos transmissores. O transmissor e o agente causal da dengue são, respectivamente, letra A, um mosquito e um vírus, B, mosquito e bactéria, C, percevejo e vírus ou D, barbeiro e um protozoário. E aí, gente? Então tem que pensar, olha, respectivamente, então é na ordem. Ele está querendo saber o agente causal, o transmissor e o agente causal. Quem é o transmissor? O transmissor é o mosquito. Agente causal é que está causando a doença de fato, que é o vírus. Então, mosquito e vírus, letra A, ok? Vamos começar a falar da dengue, gente. Então, a dengue ainda é a mais importante para a gente, tá? A que mais causa problemas, a que mais causa mortes, inclusive. Quando a gente fala da dengue, ó, ela tem 5 sorotipos diferentes, ou seja, 5 pequenas variações do mesmo vírus. Então, teoricamente, uma pessoa pode pegar dengue 5 vezes, ok? A mais comum no Brasil é do tipo 3 e aqui está mostrando ó, que o 5º tipo foi descoberto não faz tanto tempo assim não, né? Então, faz pouco tempo ali em 2007. A pessoa, quando ela pega a dengue, ela pode desenvolver diferentes sintomas conforme o tipo de dengue que ela pegou. Então, tem a dengue clássica e a dengue hemorrágica.
A dengue clássica, geralmente a pessoa adquire quando ela pega a dengue pela primeira vez, no primeiro contágio. Quais são os sintomas? Pode ter aqui, ó, febre alta, dor de cabeça, no fundo dos olhos, dor no corpo, pintinhas vermelhas na pele. Aparece tudo isso? Não necessariamente, ela pode apresentar alguns sintomas e outros não. O problema é quando ela pega a dengue pela segunda vez. Quando ela pega a dengue pela segunda vez, ela desenvolve a forma mais grave da doença, que é a dengue hemorrágica, que o nome já está dizendo, a pessoa tem hemorragias. E essa, sim, acaba levando, né, muito mais pessoas a óbito, à morte. Então, saber que tem 2 tipos de dengue. Olha aqui essa notícia. Anvisa muda a indicação da vacina contra a dengue. Quem deve tomar agora? O órgão do governo aprovou 3 alterações na bula desse imunizante. Quem nunca foi infectado por esse vírus não pode mais receber as doses. Por que isso, gente? Porque, como tem 5 sorotipos diferentes, essa vacina, que é a Dengvax, ela não é eficiente para os 5 tipos. Ela é eficiente ali para 2. O resto é meia boca e tem um ali que ela nem ajuda muito. Se a pessoa toma a vacina, é como se ela tivesse pego. Ela engana o organismo dela, dizendo que ela pegou a doença. Se ela pegar novamente, ela vai desenvolver direto a dengue hemorrágica. Por isso que não é recomendado para quem nunca pegou a doença. Agora, uma pessoa que já pegou a doença, ela já vai desenvolver a dengue hemorrágica se ela pegar de volta. Aí sim, é indicada a vacina, porque daí ela diminui a chance dela desenvolver essa forma mais grave da doença. Conseguiram entender? Gente, olha a campanha aqui do governo do Paraná. Dengue mata, mude sua atitude, elimine os criadores do mosquito. Então, principal forma de evitar a doença, não deixar água parada. E isso cada um tem que fazer sua parte. Olhar em casa se, né, eliminou todos esses focos de água parada. Isso é bem importante, gente. Um exercício agora. Abaixo encontram-se várias formas de prevenção contra a febre amarela. Analise as alternativas e marque a única que não constitui uma forma de prevenir-se contra a doença. Letra A, vacinar-se. Letra B, evitar água parada. C, utilizar repelente. D, não entrar em rios e lagos suspeitos de contaminação. Ou letra E, utilizar roupa de mangas compridas em locais onde haja circulação do vírus.
aí, gente? Esse estava fácil, né? Então é só pensar das alternativas, qual que não tem nada a ver com evitar que o mosquito chegue até você, que é não entrar em rios e lagos suspeitos de contaminação. Todas as outras coisas que são válidas para prevenir a febre amarela e as outras doenças do Aedes também. Febre amarela, nosso tema de agora. Olha só, gente, a gente tem 2 ciclos da doença, o ciclo silvestre e o ciclo urbano. O ciclo silvestre, a gente tem 2 tipos de mosquito ali, ó, o Haemococcus e o Sabetes. Esses 2 gêneros são capazes de transmitir para a gente essa doença. O ciclo urbano, a gente tem o Aedes aegypti. O problema é, a gente teve no Brasil surto de febre amarela recentemente. Só que foi o ciclo silvestre. Mas nada impede que uma pessoa contaminada venha para o meio urbano, seja picada pelo Aedes aegypti, o Aedes se contamina e começa a disseminar essa doença pela cidade. Então, a gente tem que tomar a vacina e tem que evitar a reprodução do mosquito. Olha só esse mapa, gente. Esse mapa está mostrando para a gente os locais no Brasil onde a gente tem mais chance de ter contaminação por febre amarela. Se vocês olharem no mapa, é quase o Brasil inteiro. Inclusive o Paraná quase inteiro ali, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui estão os sintomas, os principais, né? Dor de cabeça, olhos e pele amarelado, náusea e ainda está dizendo aqui que pode ter comprometimento do rim e do fígado. E isso pode levar a pessoa ao óbito, tá? Então é uma doença bem grave, mas que a gente tem vacina. Olha só essa notícia aqui, né, do Paraná. Saúde registra mais 74 mortes de macacos por febre amarela. E aqui está mostrando para vocês os municípios onde isso foi constatado. Então, dê uma olhada se o teu não está aí ou se não tem algum próximo, né? Então, tem vários municípios, inclusive o meu ali. Mas olha só isso aqui. Febre amarela, a culpa não é do macaco. Isso é importante, gente. Por quê? Porque macaco ele também se contamina, ele também é contaminado por febre amarela. E ele sofre tanto quanto a gente. Só que o macaco, ele não transmite a doença para a gente. Quem transmite é o mosquito. Então, volta e meia, quando começa a aparecer notícia sobre febre amarela, aparece notícia que as pessoas estão matando os macacos. E não adianta, porque o macaco, inclusive, ele ajuda a avisar que o vírus está em circulação. Então, começa a aparecer vários macacos mortos. Aí você já desconfia que ali tem febre amarela. Então, ele avisa antes mesmo do vírus chegar até as pessoas. Então, não matem os macacos. É crueldade e ele é tão vítima quanto a gente da doença. Um exercício, então, gente. Sabemos que dengue, chikungunya e zika são doenças que apresentam algumas similaridades. Entre as principais semelhanças entre elas, destaca-se o fato de... Leiam as alternativas e digam para mim qual que é a correta.
Conseguiram? Vamos ver se vocês acertaram então. Letra A. As 3 doenças apresentam o mesmo agente etiológico. O que é agente etiológico, gente? É que contamina a gente com a doença. Não é, são vírus diferentes, então não pode ser. B. As 3 doenças apresentam o mesmo vetor? Aí sim, porque o vetor é o mosquito. Tá? Então tem que tomar cuidado com esses termos que às vezes confundem a gente. E os outros 2 vocês viram também, né, que não é correto. Chikungunya. Essa aqui é o que a gente menos tem coisa para falar, gente, tá? Então, chikungunya chegou no Brasil também não faz muito tempo. É conhecido como febre chikungunya, também veio lá da África, foi descoberto ali em 1952 e só chegou no Brasil em 2014. Mortalidade baixa, sintomas. O problema dela são os sintomas. A pessoa pode ficar mais de 1 ano tendo dor nas articulações e dores fortes, tá? Mas mata pouco. A pessoa sofre ali 1 ano com os sintomas, mas poucas pessoas vão a óbito por causa dessa doença. Então, pra gente, ela aqui hoje é a menos importante. Mais um quiz, então, pra gente ir para a última. A dengue e a febre amarela são doenças que, assim como a zika, são transmitidas pelo Aedes aegypti. Sobre essas doenças, é correto afirmar: letra A, são congênitas, pois possuem a mesma forma de transmissão que o zika vírus. B, diferentemente do zika vírus, febre amarela e dengue possuem vacina. C, possuem medidas profiláticas completamente diferentes que as do zika vírus. E D, ao pegar uma das doenças, ficamos imune às outras. Então, gente, quando cai questão falando de dengue, zika, febre amarela, não pode errar, porque são questões fáceis, que é só vocês pensarem sobre elas. Então, aqui, ó, diferentemente do zika, febre amarela e dengue possuem vacina. Zika e chikungunya não tem vacina ainda, ok? Vamos para a última doença, então, zika, que também é bem preocupante para a gente. Quando eu comecei a dar aula falando dessa doença, lá em 2015, quando ela chegou no Brasil, a aula era assim: parece uma gripe. Não tinha dados sobre elas, não tinha nenhum conhecimento específico. Até que começaram a surgir casos de microcefalia em Pernambuco, uma região que tinha tido surto de zika vírus. Olha essa notícia. Mesmo quando não causa microcefalia, zika atrasa o cérebro de crianças. Então, isso foi algo muito preocupante, né? Eles viram que em Pernambuco, a região onde tinha tido um surto de zika, várias crianças estavam nascendo com microcefalia. Microcefalia pode aparecer por diversos motivos, mas não é comum surgir tantos casos numa mesma região. Eles foram estudar e descobriram que estava relacionado ao vírus da zika. E os estudos recentes mostram, né, que mesmo as crianças que não têm microcefalia, mas que foram expostas ao vírus durante a gestação, apresentam alguns problemas cognitivos por conta da contaminação com o vírus. Olha só, gente, a maioria das vezes a doença não tem sintoma nenhum. Então a pessoa nem sabe que pegou a doença. Por isso que nem foi dado muita importância para ela no começo. Mas quando começaram a descobrir as consequências, aí sim começaram a estudar a doença um pouco melhor, né? Então, 80% das vezes não tem sintoma. Mas o vírus, ó, ele tem afinidade com células do sistema nervoso e imunológico. Então, é lá que ele vai atacar essas células. E isso pode causar o problema, então, da microcefalia. Esse slide aqui, gente, está mostrando para vocês a comparação entre, né, o crânio de uma criança, o cérebro de uma criança normal e de uma com microcefalia. Então, o tamanho é menor. Depende da área do cérebro que foi afetado também, tá? Esse gráfico está mostrando para a gente, ó, que em 2015, 27% dos casos que a gente tem de microcefalia confirmados com relação à zika, 27% dos casos foram em 2015, quando a doença chegou no Brasil. Em 2016, 56% dos casos. E depois foi diminuindo aos poucos, ainda bem, né? Mas veja, então 2015 e 2016 foram anos críticos em relação a isso. Então começaram a se propor algumas formas de diminuir isso, de evitar essa doença. Então o governo começou a investir. E foi pedido a autorização para que as mães
que sabiam, né, que tinham sido contaminados e que o filho ia nascer com algum tipo de problema, pudessem abortar. E saiu recentemente que o Supremo Tribunal ele rejeitou esse pedido. Tá? Esse pedido foi feito lá em 2016, quando a gente estava no auge da doença, foi rejeitado, então não foi aceito. Olha só também, gente, além da microcefalia, descobriu-se que o vírus ele pode causar esse outro problema, que é a síndrome de Guillain-Barré. Então, o vírus ele acaba atacando os neurônios, vocês estão vendo a comparação de 2 neurônios ali, ataca a bainha de mielina, a pessoa acaba perdendo movimentos, tendo fraqueza muscular, é bem complicado também. Um exercício sobre isso, gente. Dengue, chikungunya e zika apresentam praticamente o mesmo tratamento. Analise as alternativas e marque a que melhor explica o procedimento em caso dessas doenças. Então, qual que é a melhor alternativa?
ver junto aqui, gente? Olha só. Uso de antibiótico. Antibiótico para doenças virais não adianta, então não pode ser. Uso de anti-inflamatório. A gente até pode usar para tratar sintomas, mas não a doença. Repouso e bastante ingestão de água. É o tratamento, né? O resto, as outras coisas aqui, analgésico, é só para tratar o sintoma, tá? Mas a doença não tem um remédio específico. Por isso que muitas vezes as doenças virais acabam sendo tão graves, porque elas não têm remédio para elas, tá? Uma notícia aqui. Zika reduz fertilidade de testosterona em camundongos machos, diz estudo. Olha só o que esse estudo conseguiu comprovar, gente. Está comparando o testículo de 2 camundongos, um que não tinha doença, um com a doença. E foi visto, então, que esses camundongos com a doença, o testículo ficou menor, porque descobriu-se que o vírus tem afinidade com células do testículo também. E camundongo é mamífero, então muito provavelmente isso vai ter consequências também para os seres humanos. Então, homens contaminados também podem ter problema com fertilidade, com produção de testosterona. Mas sim, para a gente encerrar a aula, uma notícia um pouco mais tranquila, melhorzinha. Em camundongos, vírus Zika elimina tumor cerebral comum em crianças. Então, olha que bacana. Já que o vírus tem afinidade com células do sistema nervoso, esse grupo de estudos aí começou a investigar. E provavelmente, daqui a um tempo, vai ser usado alguma coisa relacionada ao vírus para tratar esse tipo de tumor que é comum em crianças. Então, vai usar esse poder que o vírus tem para tratar uma doença grave em humanos. Então, ciência está conseguindo usar, né, uma coisa que é ruim e transformar ela numa coisa melhorzinha, vamos dizer assim. E para encerrar aqui, ó, Paraná tem mais de 13 mil casos de dengue e 3 casos de Zika vírus confirmados em uma semana. Ou seja, gente, não quer dizer que é só isso de caso que tem. Foi confirmado em uma semana 13 mil casos de dengue e 3 de Zika. Então, a gente também tem que se preocupar. Eu sei que o foco agora é o coronavírus, mas a gente não pode esquecer que dengue, zika, chikungunya, febre amarela também são doenças graves e preocupantes. A gente tem que tomar cuidado com elas também, ok? Um exercício para a gente encerrar a aula, gente. Ao ser picado por um mosquito Aedes aegypti, podemos confirmar que, letra A, contraímos dengue ou zika, pois todos os mosquitos são contaminados com pelo menos um dos vírus. B, estamos sujeitos à contaminação por diversos tipos de bactéria, como a causadora da dengue. C, trata-se de uma fêmea, pois apenas as fêmeas são capazes de picar o ser humano. E letra D, trata-se de um macho, pois eles são os únicos capazes de picar o ser humano.
aí, gente, facinho essa também, né? A gente falou lá no começo da aula que só as fêmeas é que se alimentam de sangue. Então, a letra C é a correta. Aqui lembrar que dengue, zika, chikungunya e febre amarela não são doenças bacterianas, são doenças virais, tá? Então, isso que tem de importante nessa questão, na verdade, que eu queria que vocês lembrassem. E olha só essa tirinha. Além de dengue, zika, chikungunya e febre amarela, agora também vamos transmitir o vírus Maiaro. Pois é, o mercado altamente competitivo requer constante atualização. Então vejam, mais um tipo de vírus que o Aedes é capaz de transmitir. A gente não tem ouvido falar muito dele, ele é mais comum lá no norte do país, tá? Mas é um vírus também que tem sintomas parecidos com chikungunya. Eles descobriram porque começaram a fazer exame nas pessoas que apresentavam sintomas, fizeram lá para dengue, para chikungunya e não era. Aí foram descobrir que tem mais um vírus que está sendo transmitido pelo Aedes. Tá? Então, na verdade, né, aumentou um a mais aí ainda. São 5 vírus diferentes. Então, a gente tem que tomar cuidado, evitar a reprodução do mosquito. O que a gente viu na aula de hoje, gente? Bastante coisa, né? Focou bastante nas doenças aqui da dengue, febre amarela, chikungunya e zika. Eu espero que tenha dado para relembrar, né, que essas doenças são bem importantes, estão sempre em alta, a gente está sempre sofrendo as consequências dela. Tem alta chance de cair em Enem, de cair em vestibular, tá? Então, agradeço vocês por essa aula, espero vocês, quem sabe, numa próxima. Na próxima, o Jefferson está aqui também. Tchau!